Bom, gente, boa noite a todos. Hoje é dia 26/3, né, de 2020, e nós estamos iniciando a nossa reunião, né, nossa segunda reunião, via Zoom, para que a gente possa conversar um pouco, né, sobre continuar nos nossos estudos, né, nesse momento aí que estamos aí, né, com o problema de não poder nos reunir na casa, né? Então, a gente vai fazer a nossa reunião, tá bom? Iniciando como sempre, com uma prece, né? Por que a gente fala da prece? A gente fala da prece porque na casa espírita a gente sabe que a gente tem que harmonizar. E a prece é esse mecanismo, né? Então, a gente pede a todos que nos acompanhem na prece. Tem alguém que está ainda com o áudio aberto. Poderia fazer o favor de vir esse microfonezinho e apertar ele para ficar no mudo, que está aparecendo aqui o som de alguém. Manuel, você consegue pôr o mudo para todo mundo, você habilita e desabilita a pessoa. É isso que eu estou tentando fazer aqui, mas isso eu estou fazendo. Estou tendo que fazer aqui mesmo. Bem, então vamos à nossa prece, tá bom, gente? Vamos fechando os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, ao nosso mentor Eurípides Bassanufo, a toda a equipe espiritual da nossa casa espírita, que nós possamos agora mentalizar que estamos todos reunidos no salão e que nós possamos, aqui reunidos, podermos aprender um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. De novo, né? Boa noite a todos. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma parte importante da nossa doutrina, que a gente, às vezes o pessoal que está nas escolas, a gente estuda bastante e a gente tem condição de falar um pouco mais a respeito das coisas que acontecem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei de destruição e os flagelos que a gente tem, são os flagelos destruidores, né, que a gente vê aí na humanidade. Até para que a gente possa debater um pouco com as pessoas que estão aí conosco no mundo aí, que estão em quarentena com a gente, que não entendem muita razão do que acontece, das coisas que acontecem. E por que elas acontecem, né? Então, uma das leis morais que a gente estuda no Livro dos Espíritos, a gente tem aqui o Livro dos Espíritos, ó. Quem tem aí, levanta a mão, né? Quem tem aí, levanta a mão. Nós estudamos a lei de destruição. E nessa lei de destruição, nós aprendemos que ela faz parte da lei de Deus. Então, Deus, ele conta com a lei de destruição para fazer com que os orbes, né, os mundos e os espíritos, na sua escala evolutiva, eles mantenham-se sempre caminhando à frente, evoluindo. Aí você pensa, não é possível, destruição. Aí você vê lá que nessa parte do Livro dos Espíritos, nós temos lá estudos sobre guerra, sobre flagelos destruidores. Como que pode uma coisa tão ruim estar na lei de Deus, né? E os espíritos superiores nos explicam que é necessário que a destruição para que ocorra a evolução. Onde nós olhamos destruição, Deus ele vê como uma transformação. Por mais terrível que possa, aos nossos olhos de criaturas, olhar uma coisa e falar assim, nossa, mas que destruição, que calamidade, que flagelo. Aos olhos de Deus, aquilo ali é uma transformação. Se nós formos olhar a evolução do homem,
nós víamos que lá atrás, né, o homem convivia no planeta Terra, antes até do homem chegar no planeta Terra, o planeta Terra tinha uma característica que era inabitável ao ser humano. Então nós tínhamos aqueles dinossauros enormes, né? A gente tinha aquelas coisas, as árvores gigantescas. Isso está um estudo muito interessante na Gênese, que fala sobre a evolução do planeta. E aí nós podemos ver o quê? Que essas transformações, essas mudanças que ocorreram, elas foram necessárias para que o homem chegasse no estágio que nós estamos hoje, no mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração, em que nós vemos as destruições que ocorreram para que o mundo chegasse no que estamos hoje. Eu sei que podemos não ser muito felizes com o que temos hoje, mas é o que temos. Mas é a obra de quem? Obra dos homens. Nós que fizemos isso. Nós somos os responsáveis. E Deus, ele conta com essa destruição para fazer com que se mexa no homem, ele seja forçado a evoluir, mesmo que ele não veja evolução. Às vezes, nós que estamos no meio da turbulência, a gente não consegue olhar isso, mas na hora que nós saímos daquela situação e olhamos de fora, com a consciência do espiritismo, do que os espíritos superiores nos ensinam, a gente pode ver que, inclusive, existe uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 739. Ela comenta o seguinte, que o Allan Kardec pergunta para os espíritos, né, mas tá lindo, mas esse negócio, como é que a gente vai ver o fruto dessas destruições, desses flagelos que acontecem? Onde que a gente vê o resultado dessa evolução? Os espíritos superiores falam com Kardec uma coisa muito simples. Ele fala assim, olha, às vezes o homem não vai ver, mas as gerações futuras irão ver o resultado daquele flagelo destruidor em prol da evolução do homem. Aí você pega essa informação que os espíritos falam e a gente começa a raciocinar. Se a gente for pegar na história humana, a gente olhar, se formos olhar para a Segunda Guerra Mundial. Alguém aqui estava encarnado na Segunda Guerra Mundial? Alguém aí não? Alguém aí com mais de 70 e poucos anos aí não? Não, né? Pois bem, nessa Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, ela terminou em 1944, quem viveu nesse período foi uma coisa... Foi a Segunda Guerra Mundial. Vocês devem ver aí nos livros, né? A história de quantas pessoas foram levadas ao mundo espiritual. Inclusive, temos uma obra espírita que é o Nosso Lar, que André Luiz mostra para nós a repercussão no mundo espiritual da comunicação que os espíritos superiores, quando chegaram em Nosso Lar, falaram, olha, a Terra está passando por um momento de mudança, um momento de transformação, vai acontecer um flagelo muito grande e nós teremos que receber uma população grande de encarnados que estarão retornando à pátria espiritual. E muitos foram levados a Nosso Lar, foram resgatados por Nosso Lar, e André Luiz ele conta no Nosso Lar essa passagem. Então, quem estudou o Nosso Lar sabe que tem uma passagem que fala disso. Então, na espiritualidade, existe todo um apoio dado por Deus para o recolhimento desses espíritos. Então, esses espíritos que são atingidos nesses flagelos, eles têm ali escrito no destino deles a necessidade de participarem desses acontecimentos. E isso são coisas que não pertencem a cada um de nós, mas pertence à individualidade e à história de cada um desses espíritos. Pois bem, nessa Segunda Guerra Mundial, o que nós vimos? Nós vimos que existia um mal que poderia ter dominado o mundo. Não é? Muitas pessoas vieram desencarnar, muitas pessoas vieram desencarnar. Muitos de nós podemos até conhecer pessoas que lutaram nessa guerra, que sofreram. Muitas famílias vieram para outros países, muitos vieram para o Brasil, corridos, fugidos da perseguição.
E aí o que acontece? Muita coisa evoluiu na face da Terra. E quem é que pegou os frutos deste flagelo? Nós fazemos essa pergunta. Se nós formos ver, nós somos as pessoas que pegaram esses frutos. Porque nós vemos um avanço violento, né, na ciência. Na ciência. A ciência foi muito favorecida graças aos avanços e aos estudos da Segunda Guerra Mundial. A aviação, a engenharia, né? Grandes avanços geraram muito emprego, muitas pessoas trabalharam, desenvolveram, e principalmente nós vemos a sair da face da Terra um pensamento altamente negativo, em que julgava alguns homens melhor do que os outros, que é o nazismo. Tudo bem? Conhecem a história, né? Conhece? Quem conhece faz assim, ó, joinha. Se nós sabemos dessa história, imaginemos que aquilo não acontecesse, né? Vamos fazer aqui um exercício, né? Não aconteceu nada disso, não teve a Segunda Guerra Mundial, não aconteceu, e o Hitler foi lá e conseguiu. O que seria da humanidade hoje? Fazemos a pergunta. A que termos teríamos chegado, né? Deu para entender essa passagem da 739? Tudo bem? Então, aquela geração que sofreu a fome, a dor, né, a perseguição, que teve perda de entes queridos, mas nós sabemos, nós espíritas, que todos foram acolhidos no plano espiritual, né? Todos sabemos disso. E esse acolhimento, ele se deu às necessidades que o planeta Terra tinha de evoluir. E agora nós estamos chegando, gente, no mesmo caminho, né? E nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que a Terra necessita, né, dessa transformação. Então, essas coisas que acontecem nos levam ao quê? Que nós possamos questionar o que nós temos que fazer para conseguirmos passar por esse caminho, né? E vendo o que Deus está nos pedindo de evolução. Então, se a gente pensar nessa lei de destruição, que ela está na natureza, a gente sabe que ela está na natureza, Deus os criou assim. E tem uma passagem no Livro dos Espíritos que fala na 731, que Kardec pergunta, né, por que a natureza ela age às vezes dessa forma e acaba destruindo, né, tendo esses flagelos que acabam destruindo e vindo a ceifar vidas dos encarnados, né, dos homens, né? E os espíritos, eles falam uma coisa muito interessante, que a natureza, ela guarda dentro dela os agentes da destruição. Já viram isso? Está lá na 739. Muito interessante. Os agentes da destruição estão dentro da própria natureza. O que a gente viu aí nesse vírus? Esse vírus veio de uma nave alienígena para o planeta Terra? Não. Veio? Não veio. Onde veio? Da onde que veio? Veio da própria natureza. E do uso que os homens fazem da natureza. Então, a hora que o homem começa a abusar daquilo que está na natureza, a própria natureza dá a resposta. E aí o que acontece? Ai, meu Deus do céu, como Deus é mau. Como Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, Deus está simplesmente regulando, que nem diz na lei de destruição. Os espíritos falam, ele está usando a lei de destruição para regular e normalizar aquilo que o homem desequilibra. Tá dando para... Tá? Renilde fez assim, o que mais? Tá dando para entender? Então, gente, é verdade, nós temos que olhar essas coisas com a ótica que o Espiritismo nos apresenta. E sermos agentes na sociedade de quê? De pessoas que vão levar a paz, a esperança. E não chegar e usar o nosso conhecimento, a gente vive falando assim nas aulas, de não fazer a
a nossa atitude fazer com que as pessoas fiquem mais desequilibradas. A gente não pode, de forma alguma, fazer isso. Nós temos que, sim, chegar e levar a paz, falar, olha, gente, tudo isso aí vai passar, Deus está no comando, Jesus está no barco. Nada vai acontecer que não seja da vontade de Deus. E assim, temos que levar a todas as pessoas que convivem conosco essa esperança. Então, qual que é a nossa grande papel na travessia, né? Na vida e nesses momentos? É sermos os portadores da paz e da esperança. Então, quando nós estamos no meio e temos alguma pessoa que ela começa a se sentir depressiva com a situação, triste, a gente sabe, todos nós temos o nosso momento de tristeza, mas nós temos que olhar para ela e falar assim, não perca a tua esperança. Não faça desse instante a única visão que você tem, porque muita coisa acontece. A gente pode olhar que não existem as rosas. Quem aí já não conhece as rosas? Todas as rosas têm o quê? Espinhos. E se você ficar olhando para o espinho, você não sente o perfume da rosa e nem a sua beleza. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e mostrar para as pessoas que, apesar dessa situação, desse espinho, dessas dores, a gente tem que prestar atenção no perfume das rosas. A gente tem que pegar a pessoa na mão e ser amiga, companheira, e falar para ela, olha, não, todos passaremos por isso juntos. Essa é a nossa missão como espíritas, né? Tendo esse conhecimento. Nós vamos... tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 737, que fala da lei de destruição. Eu vou ler a pergunta de Kardec aqui. Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Quer dizer, Kardec falou assim, para que isso? Né? Para que Deus faz uma coisa dessa? Né? E aí vem os espíritos superiores e olha a resposta. Para fazê-los progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente o vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificai como flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que os mais prontos se deem ao advento da melhor ordem das coisas e para que se realizem em alguns anos o que deveria ser exigido muitos séculos. 737, quem quiser anotar aí para depois ler, 737 do Livro dos Espíritos. Então, o que os Espíritos falam para Kardec? Falam assim, olha, o flagelo vem para jogar vocês mais rápido, que vocês são muito devagar. E o que acontece? É mais fácil você subir o morro lá do Morro Disso. Quem conhece o Morro Disso aí na Tiradentes? Conhece? O que é mais fácil? Subir o Morro Disso ou descer o Morro Disso? Descer ou subir? Descer? Então, o que é que Deus faz? Descer, né? Descer. Então, pois bem. Pois Deus pega e fala assim, tá bom, esse povo tá muito devagar. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar eles ribanceira abaixo. E é o que acontece, né? Tem inclusive uma história muito interessante, já contei no centro, vou contar de novo aqui, me perdoem, né? Quem já ouviu, mas é a história de Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que ele todos sabem, né? Ele é um protetor dos animais, né?
todo mundo ama São Francisco de Assis. E aí todo mundo faz oração e prece para Francisco de Assis. E uma dessas preces, né, era de uma família italiana. É isso a nossa vibração para os nossos irmãos da Itália que estão passando por esse flagelo junto conosco, né? E essas famílias, essa família era uma família bem pobre e que ela estava reunida em casa e faziam preces pedindo para Francisco de Assis que ajudasse, né? Porque eles estavam passando necessidade. E eles eram muito pobres, moravam numa terrinha pequena, e eles tinham lá uma única vaquinha, né? Lá que dava o leite para a família toda. E, pois bem, não é que Francisco de Assis resolve vir à terra e para visitar e ver quem é que estava fazendo aquelas preces tão sentidas. Pois bem, quando ele chega assim, o mentor da família já viu e falou: "Não, meu Deus, não é que as preces deu certo? Francisco de Assis está chegando aqui. Que coisa maravilhosa. Mas é uma honra para nós recebê-lo aqui nessa nossa humilde família que tanto ama o Senhor, venera o Senhor com todo o coração." Francisco de Assis falou: "Ótimo, realmente eu via as preces e resolvi vir pessoalmente ver a situação." Pois bem, Francisco de Assis viu aquela situação, aquela pobreza, né? E ele viu, e o mentor mostrava: "Tá vendo essas crianças todas mal vestidas, passando fome, a família, aqueles idosos juntos, é muita tristeza." Aí o Francisco de Assis: "Pois bem, são bem fervorosos na pressão, na fé, na esperança." Oh, que ótimo. E, pois bem, depois Francisco de Assis pegou, foi andando pela terra, por lado de fora da casa, pegou a vaquinha e falou: "Nossa, essa é a vaquinha. Isso é o único animal que dá o leite e o alimento para esse povo." Aí o Francisco de Assis: "Nossa, é mesmo? Que bom, que interessante." Pois bem, Francisco de Assis foi levando a vaquinha, e conforme ele levava a vaquinha ia seguindo ele, ia seguindo, ia seguindo. Aí passaram na beira de um precipício assim, sabe o que aconteceu? Francisco de Assis foi e empurrou a vaca a ribanceira abaixo. O mentor da família falou: "Meu Deus do céu, Francisco, como você faz uma coisa dessa?" Aí o Francisco de Assis falou: "Tá feito, acabou minha viagem, um abraço para vocês." E foi-se embora. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: as pessoas pararam de ficar só na prece e resolveram falar assim: morreu a vaca que nos dava o alimento. Agora, gente, não vai dar para a gente ficar aqui, não. Nós vamos ter que resolver como é que é essa situação. Vamos pegar ali, vamos plantar uma horta. Dessa horta vamos vender. Vamos começar a se mexer. Ó, você fica aí só fazendo pressa, agora não dá não. Ó, faz um tricô, um crochê, vamos vender. E depois de um certo tempo, volta Francisco de Assis e aquela região estava totalmente modificada. Todos estavam felizes, trabalhando, e ninguém mais lembrava da vaquinha. Qual que é a lição dessa história, né? Que muitas das vezes a gente olha para a situação e pensa: "Nossa, minha vaca foi pro brejo", né? Não é assim? A vaca foi pro brejo. Só a vaca não foi pro brejo. Deus só está falando para nós assim: "Olha, filho, se a tua vida seria muito melhor se eu te tirar essa vaca. Depende única e exclusivamente de você. Não coloca lá na vaquinha a tua esperança da tua vida. Tua vaquinha lá, deixa ela totalmente fora dessa conversa. O que depende de você é você que tem que solucionar." Então, gente, nós espíritas que estamos aí, nós estamos vendo um monte de gente perdendo as vaquinhas, né? Às vezes nós estamos perdendo a vaquinha e nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir para a luta, pedir força para Deus, falar: "Não, nós vamos passar por essa. Nós sabemos a necessidade da destruição, nós acreditamos que Deus sabe o que faz, que Jesus está ao nosso lado e que nós vamos passar por mais essa." E é assim que a gente chega no final dessa reunião de hoje. A gente
Vai abrir algum espaço agora, temos 5 minutos, né? A gente tem espaço aí para algumas perguntas. Quem quiser fazer pergunta, vamos fazer um negócio mais ou menos assim, organizado, né? Como tem alguns, o Pedro Paulo não aparece, tal, tem um pessoal que não está aparecendo no vídeo, a gente não sei se vocês vão querer fazer pergunta, mas quem quiser fazer pergunta, tem que desabilitar. Lembra aquele microfonezinho que eu coloquei lá do lado? Você desabilita ele e faz a pergunta. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Eu não mordo, não. Ninguém quer aparecer no vídeo. Só porque eu estou gravando. Agora que eu falei que eu estou gravando, todo mundo vai querer. Agora todo mundo vai querer falar, né? Alguém? Eu já conheci essa fala de Francisco de Assis, é bem interessante. E a gente vê bem isso daí mesmo, né, Manuel? E eu gostaria de saber, no caso, perguntar assim, até quando, né? Até quando? Até quando se fizer necessário, né? Isso não está no nosso tempo, né? Está no tempo de Deus. Mas tenha certeza de que a hora que tiver que parar, vai aparecer um gênio na humanidade que já deve estar trabalhando, tá? Ele já deve estar trabalhando por aí. E ele deve olhar assim e falar assim, olha, junta esse com esse aqui e dá a cura para esse negócio. Entendeu? E ele já está trabalhando. Muitas pessoas estão trabalhando com isso. E com certeza, a hora que isso for acontecer, é porque já está na hora de parar. Mas mesmo assim vai ficar para nós a lição, né? Como é que nós chegamos aí? Né? Será que está certo fazer o que a gente fez? Mexer com a natureza do jeito que a gente mexeu? E estudar bem a situação, né? Mas com certeza a hora que vai parar é a hora que Deus achar a solução. E nos mostrar. Na realidade, o ser humano está aprendendo a ser um pouco mais solidário, um pouco mais paciente, né? Dando valor aos idosos e tendo outra visão do ser humano. Acho melhor. Eu acho que as coisas vão melhorar em todos os sentidos, principalmente o ser humano. O que a gente viu, Renilde e Cristina, o que a gente viu que muito estranho, né? Atingir os idosos. Parece que Deus está querendo falar alguma coisa, mais ao pé do ouvido, né? Parece que está falando assim, olha, gente, todos vocês vão envelhecer. Todos vocês. E se questionem de como que vocês andam tratando essas pessoas que vocês falam que amam tanto, né? Muitas das vezes a gente cria os filhos e tal e cria eles para um mundo que não é um mundo do espírito, né? E aí a gente começa a aprender o quê? Que as lições que Deus está mostrando para nós, a gente deve se questionar. Será que estamos errando em alguma coisa? Fica a pergunta para cada um de nós, né? Com certeza estamos. A gente vê que nem nós que temos um contato com o pessoal lá do Asilo Napoleão Laureano, você imagina a saudade que eles devem estar de nós lá, né? Concordam ou não? Devem estar com uma saudade que eu vou te dizer uma coisa. Chegar para eles e falar, não, mas a turma não pode vir aqui, que se vier aqui, vocês vão querer beijar, abraçar e não vai ter como. Então, quer dizer, gente, é realmente uma situação que a gente tem que pensar mais, realmente ficar dentro de casa. Mas dentro de casa aonde? Né? Dentro de casa, a sua casa interna, né? O seu coração. E você olhar para o seu coração e falar assim, meu, onde que nós estamos errando? Com certeza estamos errando. Cada qual tem uma parte da culpa nessa história, né? Mais alguma coisa? Tudo bem? É deixar realmente, né, Manuel, nascer o homem novo, né? Como? É deixar realmente nascer o homem novo. Sim. Né? Eu penso assim. Não é só da boca para fora, né?
em atitudes, em gestos, não só com palavras, né? E a parte mais fácil é você falar, né? E aí vamos fazer mesmo, né? Exato. É o agir. Tudo bem, gente? Mais Todos alguém quer somos falar alguma um, coisa? né? Todos somos um. Quando nós olhamos, a gente fica muito preocupado, né, com essa situação, principalmente com aquelas famílias que a gente assiste lá no palanque, né? E que nós estamos vendo que nós estamos sendo impedidos de dar assistência para eles. A gente espera que eles venham até o centro, né? Agora a gente vai ter que contar que eles venham até o centro, porque lá pelo menos a gente vai ter condição de melhor fazer a triagem para preservar eles, né? Mas é muito triste. Mas a gente vai passar por essa. Pedro Paulo, quer falar mais alguma coisa, pessoal? Posso falar um pouquinho? Por falar em palanque, eu dou aula lá perto, né? Uhum. E nós conseguimos para algumas famílias cestas básicas. Não foram muitas, né? A gente acabou se reunindo lá na escola, então algumas famílias nós conseguimos. A comunidade lá é muito carente. E sofreram por conta da falta da merenda, né? Praticamente eles vão todos lá por conta da merenda mesmo. E aí não foi possível, porque a direção ficou até de ver essa possibilidade de servir a merenda para eles, mas não foi possível, por conta que as merendeiras foram dispensadas, o contrato foi suspenso. Mas enfim, né? Tá bom, gente. Então, vamos fazer a nossa prece e a gente encerra essa reunião. Espero que todos tenham gostado, que a gente leve no coração esses ensinamentos de hoje, né? E a gente convida todos para sábado, né? Sábado nós vamos fazer de novo, só que às 19 horas, né? Às 20 horas, né? 20 horas. A reunião de sábado também. É o jeito da gente estar reunidos estudando a doutrina espírita nesses tempos aí tão difíceis, mas que a gente espera que rapidamente a gente consiga resolver, porque Deus está trabalhando a nosso favor, né? Em algum canto aí vai aparecer um iluminado de um irmão aí para nos auxiliar e nos salvar, né? Quando tiver parado a necessidade desse flagelo, dessa situação, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus. Vamos agradecer ao nosso mentor Eurípides Bassanufo, a equipe espiritual da nossa casa. Que nós possamos ver ela toda irradiada de muita luz. Vamos iluminando toda a cidade de Tiradentes com essa luz. Vamos iluminar também o Brasil, a cidade de São Paulo, aqueles irmãos que se encontram em leito de dor. Vamos vibrar para eles, para a equipe de Bezerra de Menezes que possa socorrer a cada um desse irmão. Em especial, vamos fazer uma vibração ao nosso irmão Roberto, que partiu ontem para a pátria espiritual, que ele possa receber essas vibrações de amor e de luz, e que Jesus possa abençoar a todos nós e nossas famílias. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, depois eu estou gravando aqui, a gente dá um jeito de distribuir isso aí nos grupos. Vou aprender, eu estou aprendendo, tá bom? Vou liberar todo mundo aí para que a gente possa bater um papo aqui rapidinho, tá joia?